Ele virá com muita sagacidade e eu acredito que ele vai ter também muita aprovação, inclusive do próprio povo judeu. E na sua tentativa de promover a paz, sobretudo no Médio Oriente, nós sabemos que o mundo todo nesse período irá procurar honrá-lo e reconhecê-lo, porque ele está conseguindo trazer uma paz aonde praticamente é impossível ter paz. Basta que eu e você hoje olhe para o Médio Oriente e nós vamos ver guerras que estão acontecendo, inclusive agora, neste exato momento, entre Israel e Palestina, entre a Ucrânia, entre a Rússia. As nações estão em um clima muito perigoso nesses dias que estamos vivendo. O anticristo também vai se levantar com uma grande força na política mundial. Este que é o chifre pequeno e que surge no meio de 10 chifres grandes, no terrível animal que aparece no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 8. Porém, em um breve período de tempo, o anticristo ele rompe, ele quebra essa aliança que ele tinha feito com Israel na metade da semana, ou seja, depois de 3 anos e meio ele desfaz a aliança e a partir desse momento então este príncipe ele começa o período da grande tribulação. 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 4, Apocalipse capítulo 13 do versículo 8 até o 15. A grande tribulação não está reservada para a igreja de Jesus Cristo, mas sim para os judeus, para os gentios e para todos aqueles que negaram a Cristo, onde todos os juízos de Deus que foram profetizados eles irão ser derramados. Ninguém sabe, na verdade, quando irá acontecer o arrebatamento da igreja. Sabemos que quando isso acontecer, irá acabar então esse período profético, esse momento onde o Senhor deu tempo para que os povos se arrependessem e voltassem para Jesus. Mas uma coisa nós temos a certeza, que quando Jesus vier e arrebatar a sua igreja, então irá dar início à última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel, que nós conhecemos como a grande tribulação. Não sabemos quando será a volta do Senhor Jesus, mas sabemos qual é a nossa missão como igreja, que é de pregar o evangelho a todas as nações. E eu e você que estamos em Cristo hoje, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quero convidar você para ler juntamente comigo esse livro que é reconhecido inclusive como o Apocalipse do Antigo Testamento. Eu me refiro ao livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão, a profecia e para ungir o santo dos santos. Primeiramente, nós vamos ver aqui que o Senhor ele já determinou 70 semanas. Ou seja, o Senhor, na sua eternidade, ele já determinou que algo irá acontecer nos últimos dias. Segundo, ele determinou 70 semanas para o teu povo, diz a palavra do Senhor. Quem é o povo de Daniel? Visto que essa profecia estava sendo direcionada agora através do anjo para o profeta Daniel. Quem era o povo de Daniel? Visto que Daniel era judeu, ao povo de Israel, ou seja, os judeus. E em terceiro lugar nós vamos ver o quê? Para a tua santa cidade. Qual era a santa cidade de Daniel? Jerusalém. Jerusalém se encontra em Israel. Ou seja, era uma profecia relacionada e direcionada de modo específico para o povo judeu. Visto que Daniel era judeu, israelita, a santa cidade de Daniel era Jerusalém. Jerusalém que se encontra em Israel. E do teu santo monte, qual é o monte santo para Daniel? O Monte Moriá. Onde fica o Monte Moriá? Em Israel, aonde foi construído inclusive o Templo de Salomão, depois foram os demais templos. Este é o Monte Santo. Outro detalhe interessante nós vamos encontrar também no livro de Daniel, capítulo 12 e versículo 1. Olha só o que está escrito: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Olha só que texto interessantíssimo. Então nós podemos ver que haverá um tempo como nunca houve nos últimos dias. Um tempo de angústia, um tempo de luta, de dificuldades. E esse tempo é chamado também de angústia de Jacó.
e haverá um tempo de angústia como nunca houve antes. Porém, nesse tempo será salvo o teu povo, ou seja, todos aqueles que foram achados escritos no livro. Bom, que livro é esse, pastor Joel? Alguns detalhes interessantes que eu gostaria de comentar nesse versículo. No último tempo, então, haverá um tempo de angústia como nunca houve. Isso desde que o mundo foi formado até aqueles dias, nunca houve um tempo como este. Porém, nesse período, um povo, ele será salvo. Que povo é esse? O próprio anjo disse, o teu povo, ele será salvo. E quem é o povo de Daniel? Os judeus, os israelitas. Mas quem são esses, pastor Joel? Aqueles que tiverem os seus nomes escritos no livro. Que livro é esse, pastor Joel? O livro da vida, o livro do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, na minha interpretação, todos os judeus que receberem Jesus são esses que serão salvos desse período de grande aflição que há de vir sobre todos os moradores da terra. Então, aqueles que serão encontrados escritos no livro serão salvos, está se referindo ao livro da vida, o livro que eu e você estamos escritos nele. Então, o povo de Daniel que será salvo são aqueles que receberem Jesus. Esses sim é que não irão passar pela grande tribulação, mas todos aqueles que não estiverem com seus nomes escritos no livro da vida passarão por esse grande período de aflição como nunca houve, que é também conhecido como grande tribulação. Bom, pastor Joel, mas como está dividida a grande tribulação? Bom, a grande tribulação, ela está dividida em duas partes principais. O período primeiro, o primeiro período, ele é chamado de princípio de dores. O segundo é chamado de grande tribulação. Bom, aqui respondendo algumas perguntas que me fizeram, inclusive eu quero responder uma de modo específico, afirmaram, escreveram inclusive nos comentários dos meus vídeos, dizendo que as 70 semanas de Daniel já se cumpriu. A pergunta é, realmente as 70 semanas de Daniel se cumpriram? E eu agora quero provar para você que as 70 semanas de Daniel ainda não se cumpriram.